Tertúlia. Dos 53 logias e 23 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 14 máximos. O tema é tesaurus cerebral. A especialidade é polioneurolexicologia. Quem redigiu o verbete é o nosso atuante verbetógrafo, Pedro Fernandes, que está ali, muito bem acompanhado pela outra atuante professora Cris. Não é isso? Agora, definição. O tesauro cerebral é o conjunto qualificado de neuroconstructos, ideogramas ou engramas neuronais, holossinapsologia, derivados da atuação sinérgica e consciente de funcionários cerebrais, neurolexologia, da consciência lúcida, homem ou mulher, capazes de impulsionar a autoevolução consciencial que ataque ritmologia. Agora, a flexibilidade autopensênica, facilitando os acréscimos nos dicionários cerebrais. A autopensenização polifásica cosmovisiológica. A manutenção do megafoco autopensênico. O máter pensênico consciencial enquanto síntese do tesaurus paracerebral. O holopensene pessoal da mental somaticidade teática. O mega acervo de conhecimentos da consciência. A expansão consciente dos dicionários cerebrais pessoais. O ato inteligente de saber acumular cognição evolutivamente prioritária. A seleta composição do neoacerto cognitivo. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático, mantendo o autodesbloqueio cortical. O mapeamento da sinalética parapsíquica encefálica. Os cursos de instalação de campo ectoplásmico, saneando as redes sinápticas. A mapoteca mental, autoabstração, a magnificência do mental soma pessoal. Olha, eu li só aqui um trecho. A fatologia tem mais de 20 linhas. Na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre as especialidades, com 35 áreas ou frente de trabalho prioritárias intermissivistas, interessados em expandir qualitativamente o acervo do próprio tesauro cerebral, acompanhado de 105 especialidades científicas e paracientíficas pertinentes, segundo a técnica do bloco tridisciplinar. Esse bloco tridisciplinar tem o verbete. Agora, no tópico da polineurolexicologia, tem aqui, que é a memória, 10 consequências principais derivadas do investimento na expansão qualificada e continuada do próprio leque cerebral por parte do intermissivista, homem ou mulher. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Casa do intelecto, cérebro dicionarizado, dicionário cerebral analógico, nutrição informacional e TGV evolutivo. Agora, a frase enfática. A expansão qualificada e contínua do tesauro cerebral pessoal é mega prioridade seriexológica para toda consciência ou consciência intermissivista, com interesse real na evoluciologia. Você, como avalia o nível da própria tesauro cerebral no presente momento evolutivo? Quais os trafais principais? Quais os trafores predominantes? Agora, o tesauro cerebral, aqui a mega análise, foi feita com 20 itens, aqui com João Paulo. Autoenciclopedismo, neuroconstructo, holoneuroléxico, cosmovisão, mega cognição, mega acervo, mega repertório, mega conhecimento, mega lexicalidade, lexopensenidade.
interstelaridade, auto-mega-cogniciologia, bibliotaxologia, cosmocogniciologia e polimaticologia, polineurolexicologia, mega-asepsiologia, ou asepcienciologia, ou sapienciologia, e mental-somático-tecologia, sinapsosomatologia e neuroconscienciologia. Vocês vão ver que esse verbete dele tem 42 palavras sesquipedais. Por isso que a gente tem que ler com calma, porque senão não dá. Tem uns grandinhos aí. Agora, eu acho que ali não tem nenhum que seja repetido, por incrível que pareça. Passou perto, mas não tem nenhum repetido. Já? Esse é seu. Agora, aqui do dicionário, nós temos hoje, para reverberaciologia, o argumento é interdimensiológico. Eu chamo a atenção para a pessoa ver 7 reverberações na argumentologia, 7 manifestações no complemento e 7, um epiteto paratecnológico no adendo. A pessoa pensar sobre o assunto da reverberação, que a turma admira muito essa palavra. Então está aí um verbete para a turma. É isso. Agora, ao atuante verbetógrafo Pedro Fernandes, está escrito aqui assim, tá? Na fatologia, linhas 3 e 4, poderia nos detalhar mais a respeito do megaconhecimento mnemonicamente organizado? Sim, a ideia é quando a pessoa começa a ter mais interesse nessa constituição dos neuroléxicos, ou seja, dos dicionários cerebrais, do conhecimento que ela vai adquirir, ela mental-somaticamente, quer dizer, mentalmente, ela começa a organizar isso de modo a ser mais eficaz quando ela precisar evocar esse conhecimento. Então, uma das técnicas que a gente pode falar só para ilustrar é que, por exemplo, a pessoa pode atrelar determinado conceito que ela estuda, que ela, por exemplo, tenha que ministrar uma aula, a um determinado caso, a uma determinada expressão, por exemplo, a um parafato que ela tenha vivenciado. Então, a memória ela começa a funcionar de modo conjugado. Sempre que ela lembrar daquele conceito, que ela precisar falar aquela definição, ela já tem um exemplo para poder ilustrar. Então, isso seria uma das maneiras da gente começar a domesticar e, até certo ponto, ordenar a nossa memória para ela ser mais efetiva. Então, isso não é muito comum a pessoa utilizar isso na prática, muitas vezes a pessoa não faz isso de caso pensado. E a gente tem o exemplo do professor Valdo que demonstra isso na prática e procura fazer isso, muitas vezes, justamente para ser mais pedagógico. Na linha 3 da parafatologia, a respeito da mapoteca mental, a autoabstraciologia. Também tem relação com a pergunta anterior. Vale a pena, inclusive, se puder conjugar com algum momento de reflexão maior, a técnica, por exemplo, de auto-reflexão de 5 horas, a pessoa parar e ver mental-somaticamente, de novo, como que ela organiza as próprias ideias. Então, na prática, ela pode pegar um assunto, um tema que ela esteja pesquisando, é isso que eu procuro fazer, e, independente do momento que você está escrevendo, você tentar fazer essas elucubrações, essas abstrações, parar um determinado momento e organizar na sua cabeça como se fosse um mapa. Hoje em dia é muito conhecida a técnica do mapa mental, né? Que é você, às vezes, para fazer um brainstorm, para fazer iniciar qualquer planejamento, qualquer coisa, você coloca a ideia central e vai puxando flechas ou vetores para ideias afins, ideias que tenham relação com isso. Mas a nossa intenção aqui é fazer isso na própria pensenidade. A pessoa fecha os olhos e ela começa a vislumbrar como seria a apresentação daquela ideia. Esse exercício ajuda a pessoa a ter ideias originais, a fazer associações que muitas vezes ela não tinha percebido antes,
ajuda também na inspiração extrafísica dos amparadores, porque você está ali mais quieto, mais tranquilo, e eles podem fazer essa inspiração. Então, isso, um dos principais benefícios é expandir e sair um pouco daquela formatação habitual que a gente está acostumado. Eu vou abrir um parênteses aqui, apenas você falar alguma coisa para o Djalma. Presta atenção. O português aqui, o professor Machado, escreveu o seguinte: mais vale andar nesse mundo com muletas do que no outro com carretas. Carreta, você sabe o que é? É o carro fúnebre. É isso que eles querem chamar. Entende? Agora tem um outro, melhor um pouquinho. Mais vale uma perna que duas muletas. Agora, eu achei que isso aqui seria bom falar para o Djalma, né? Não podia deixar fora. O Djalma é muito inteligente, não é isso? Agora aqui, nas linhas 8 e 9 da parafatologia, como realizar a doação do neuroectoplasma qualificado assistencialmente? Eu acho que você está preparado, está bem rigidamente, homeostaticamente, harmonicamente, para que os amparadores, na medida do possível, coordenem essa doação. Quanto mais você trabalhar com o processo mental somático, mais isso deve acontecer de modo espontâneo. Só que eu acho que a pessoa não deve se preocupar em fazer isso assim, voluntariamente. Eu acho que na prática, na medida da necessidade, sob a demanda assistencial, é que isso tende a acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é estar preparado, estar com o holossoma em dia e, principalmente, ter o mental soma bem atuante para que isso possa acontecer de modo mais efetivo. O que posso fazer para que na próxima ressoma eu recupere os cons ou megacons durante a adolescência? Assim poderia ter somente atitudes multiversáteis desde cedo. Acho que você tem que começar agora, né? Quanto mais você trabalhar agora, mais isso já vai catalisar e você vai acabar emendando esse trabalho que você está fazendo aqui com um trabalho extrafísico. E aí na próxima existência você já vai estar mais dentro do próprio métier. Então tudo que a gente procurou chamar a atenção aqui é que dentro dessa acumulação de cognição nós temos que ver qual é aquela cognição, qual é aquele conhecimento que é realmente prioritário em termos evolutivos. Então você imagina o que não vai acontecer conosco, que estamos diariamente discutindo essas ideias, estamos experimentando, estamos aplicando essas técnicas. Então a tendência é que a pessoa fique mais afinizada, tenha mais intimidade com essas verpons, e aí isso naturalmente ela tende a recuperar essas informações mais cedo na próxima vida. Então, em síntese, é você se engajar o mais que você puder com relação a essas ideias. O que causa a ressoma de uma consim que renasce com deficiência física? Ela mesma pediu para ressomar assim? Foi imposto pelos amparadores ou sempre é de causa paramutante? A consciência perturbada altera a formação embrionária uterina e causa essas anomalias? Eu acho que pode ser isso tudo que você falou. Existe esse caso que a consciência é tão perturbada que ela desorganiza a matéria e ela acaba nascendo assim, né? Existem consciências mais lúcidas. Eclâmpsia, por causa da intoxicação. Pode dar eclâmpsia, exatamente. Pode até ter um aborto em função disso. E a conduta exceção são as consciências mais avançadas que, de caso pensado, resolvem nascer assim. E aí eu sugiro você ler aquele verbete do macrosoma idiota do serenão reurbanizador, que ajudaria você a fazer um contraponto com relação a isso. Na natureza, os animais procriam-se naturalmente em período de acasalamento. Os filhotes então nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Tudo isso em proporção normal, sem influência de seres humanos. O que acontece com as consciências de animais que nascem em números absurdos, como nas indústrias alimentícias, e são mortos tão rapidamente após atingir certo peso, tamanho, ou descartado assim que nasce devido a algum defeito genético? O que acontece com essas consciências onde a morte não é natural? Olha, me falta pesquisa e informação nessa área, mas eu acho que isso tudo deve estar dentro de uma programação, de um planejamento, deve ter consciência olhando por isso aí, vendo a economia de malhas que possa ser aplicada nesse contexto.
Mas eu nunca tive uma vivência mais próxima, extrafísica, com esse tipo de consciência, né, de animal, subhumano, que virou consciex nessas situações. Álvaro Betógrafo, na Fatologia, página 7, 11ª linha. Explicar, por favor, a busca pelo saber transdisciplinar sobrepairante. A ideia é que, quando nós vamos investindo no processo de erudição, de aquisição de conhecimentos, a gente tem que ter sempre em mente tentar, pelo menos, não ficar dentro daquele conhecimento ou formatado por aquele conhecimento. O ideal é que você participe, seja de debates, seja pelo autodidatismo, daquilo que você puder em termos de multidisciplinaridade. E aí a tendência disso, depois que a pessoa tem experiência em mais de uma área do conhecimento, que ela já tem muita vivência, inclusive de debates com outras pessoas, de participação, ela começa a ter essa visão de conjunto maior. Então essa transdisciplinaridade é como se ela pudesse atuar ou pudesse evocar determinado conhecimento, determinada definição, determinado cognição mesmo, determinada cognição de qualquer conhecimento que ela tenha essa noção. Então isso conduz naturalmente à cosmovisão, a um processo de universalismo e lá na frente a condição dos serenões. Na Parafatologia, página 7, 4ª linha, abordar, por favor, o caminho do irrompimento do paracérebro. Isso que a gente vem argumentando aí no verbete, essa dedicação mais ostensiva ao processo mental somático, que envolve não só a leitura, mas o processo de escrita e também o processo de debate, como é bem exemplificado no caso aqui da tertúlia. A tendência é que a pessoa vai, num primeiro momento, ela vai ficando mais ágil, ela vai desenvolvendo uma motivação com relação a isso. Essa motivação desperta um interesse cada vez maior pelas palavras, pelas ideias, pelos conceitos, e naturalmente isso começa a fazer uma evocação também do próprio passado dessa consciência, porque se ela enveredou por esse meio é porque ela deve ter já alguma afinidade do passado, alguma senha, retrosenha nesse sentido. Então, os megacons, aquelas informações que são da própria consciência que ela não estava lembrando, começam a surgir. Então, de um modo, uma outra maneira de se falar isso é quando o paracérebro começa a aparecer nessa dimensão, ele começa a se mostrar, a consciência aqui, ela começa a se manifestar mais como se fosse uma consciência. Então, isso requer um domínio maior do parapsiquismo, desse parapsiquismo intelectual, mas eu vejo que é o caminho, se a gente puder investir nesse sentido, nessa direção, a tendência é isso acontecer mais na prática. Aí a pessoa tem mais ideias avançadas, ela acessa a central extrafísica da verdade e assim por diante. Na neossinapsologia, por favor, dê exemplo das macroneossinapses. Macroneossinapses são aquelas... você pode escolher, por exemplo, uma verpom da conscienciologia que para você seja mais avançada, que ela seja assim, mais prioritária, que seja mais abarcante da sua realidade. Então nós temos aí, por exemplo, só de neologismo, mais de 5.000 expressões ou palavras novas que denotam algum conceito, alguma neo-ideia, algum neoconhecimento. Então desses, qual foi aquele que te impactou mais? Qual foi aquele que para você foi a senha, por exemplo? Esse aí teria uma importância acima, então por isso que a gente chamou de macro-neossinapse. Álvaro Betógrafo, na página 8, neossinapse. Poderia explicar a diferença entre as macro-neossinapses, as mega-neossinapses e as omni-neossinapses? Essas expressões elas têm, até certo ponto, um processo sinonímico, mas eu vejo que elas são diferentes porque a macro-neossinapse é essa que eu estava comentando. Agora, quando você fala em mega-neossinapse, é coisa mais avançada. Por exemplo, o processo da evoluciologia para frente, do processo dos serenões, é uma coisa bem mais abarcante. E as omni é quando você coloca todas essas neossinapses no conjunto. Você está aí vendo todo o conjunto da formação dessas... Aí é dentro da cosmovisiologia. Neossinapses, A mega-neossinapse é da CL, por exemplo. Uhum. Agora, antagonismologia. Aprofundar, por favor. O antagonismo, autorrevezamento multiexistencial,
biblioclastia amaurótica? Sim, a gente quis fazer um contraponto aqui. O processo do auto-revezamento, ele pode se dar de diversas maneiras, mas nós priorizamos a escrita de GESCONs, que você vai pegar na próxima vida, aquilo vai te ajudar para você retomar a partir daquele ponto, você começar a sua ProEx já sabendo mais ou menos, pelo menos, com o que você mexeu, quais eram suas ideias mais avançadas e assim por diante. A biblioclastia amaurótica é a pessoa que queima livros, por exemplo. Isso já, ao longo da história, foi muito comum, a pessoa que combate os livros, as ideias, as verpons, de modo geral. Ontem eu estava conversando com o professor Jabas, ele está com um livro novo sobre o Apolônio de Tiana. E você vê que desde aquela época, mesmo com tudo que a igreja fez contra ele, queimando as obras dele, mesmo assim, alguma coisa conseguiu chegar à nossa era atual. Então você veja, mesmo com tudo, a pessoa querendo perseguir, fazendo todo o movimento contrário às ideias, por exemplo, dessa personalidade, nós conseguimos saber da existência dela hoje. Então é um processo totalmente amaurótico. Depois que o livro é lançado, depois que a ideia ela foi ventilada, você não consegue mais segurar. Na Pensenologia, página 6, sexta linha, poderia abordar o Mater Pensene consciencial enquanto síntese do tesaurus paracerebral? Sim, a ideia desse tesaurus paracerebral é você reunir e ver tudo que existe em termos de conceitos, vivências, ideias no seu paracérebro. Vão ter ideias que vão ser mais importantes, ou mais assim predominantes, tem um peso maior. Então, se você colocar, por exemplo, como se fossem vetores dentro do paracérebro, isso vai dar uma resultante, isso vai ter assim um resultado. Então, essas retroexperiências que nós tivemos, somado com as atuais, dá o que nós somos hoje. Então, por isso que a gente fez essa correlação com o Mater Pensene. Então, o resultado das nossas experiências, ou seja, esse vetor resultante, a gente pode entender como sendo o nosso Mater Pensene, que, em outras palavras, é aquilo que nos direciona, aquilo que a gente tem interesse, aquilo pelo qual a gente, de algum modo, se dedica. Na Tecnologia, página 7, primeira linha, comentar, por favor, a técnica do turno mental somático. Essa técnica tem um verbete específico, o professor Valdo já aplica há várias décadas, que é você dividir as horas do seu dia em turnos, no caso ele propõe 4 turnos, para a pessoa fazer ou obter um rendimento mental somático maior. Então, nesses turnos você oscila períodos de sono, um período maior e alguns períodos menores de sono, intercalados com a produtividade consciencial propriamente dita, o processo mais mental somático. Então vale a pena dar uma olhada nesse verbete que você pode aprofundar. Na Interaciologia, página 8, segunda linha, poderia relatar a interação bagagem holobiográfica e autodesassédio mental somático? Sim. A ideia é que quando nós vamos, da mesma maneira que a gente estava comentando, você vai investindo mais no mental soma, você vai descortinando um pouco mais dessa bagagem holobiográfica, até porque é a partir dela que você vai fazer continuar essa caminhada. E aí, quanto mais você investe nisso, você vai vendo e podendo corrigir determinadas ideologias que você teve no passado, por exemplo, determinados erros, determinadas atitudes que muitas vezes não foram as mais felizes. Então, automaticamente e principalmente através do processo mental somático, através da cognição, você vai depurando essas ideias, esse processo muitas vezes que era muito arraigado em termos emocionais. Então, o mental soma ele começa a predominar e há uma tendência de acalmar o psicossoma, ou seja, o corpo das emoções. Gente, eu vou ler aqui agora as pontuações do debate do CAEC de domingo, de anteontem. O tema é sinergia, que foi sinergia, conscienciometria, consciência-terapia para a pedagogia. A data foi domingo, dia 1º de julho. O horário das 18h30 às 20h30. Debatedores: Albert Alves, que é da CONS, Rose Carvalho, que é da OEC, e William Klein, que é da Reaprendência. A atividade presencial e online transmitida pelo site da CONS.
Total de participantes, 57 pessoas. Total de participantes presencial, 11 pessoas. Total de participação online, 46 pessoas, sendo 34 localizadas no Brasil e 8 no exterior. Uma na Alemanha, 2 nos Estados Unidos, uma na Itália e 4 em Portugal. No Brasil, das 34 conexões online, tem uma de Alagoas, uma do Distrito Federal, 3 de Goiás, 2 de Minas, 12 do Paraná, 4 do Rio de Janeiro, uma do Rio Grande do Norte, uma do Rio Grande do Sul, 2 de Santa Catarina e 7 de São Paulo. Vocês veem que o negócio está bem melhor do que era, agitadinho. Agora aqui, isso é a primeira jornada internacional de conscienciometrologia. Vai ser no dia 8, daqui 5 dias, que é domingo próximo, e vai ter o lançamento do conscienciograma em inglês. Agora, o horário é às 15 horas, o auditório é o discernimento. Após o lançamento, o projeto ADCON será aberto para toda a CCCI. É uma atividade especial da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Vale a pena depois vocês examinarem isso com amor e carinho. Professor, aqui. Sim. O lançamento do conscienciograma em inglês, ele é aberto para toda a CCCI. Então, após a tertúlia, todos estão convidados para esse lançamento, às 15 horas, no Salão do Discernimento. Desculpa, no domingo, né, dia 8. E a jornada é 6, 7 e 8 de julho. Então, aguardamos todos vocês para esse momento bem importante da conscienciometrologia. Agora, o lançamento é às 15 horas. Às 15 horas. Domingo que vem. Domingo. Agora aqui, no verbete do DAC, em premissa, página 32, poderia ampliar autoparageneticologia. O caso todo aí é o seguinte: autoparageneticologia é o processo da genética da pessoa que ela, vamos dizer, mantém uma ascendência sobre os processos da condição da pessoa aqui na genética dela. Então, aqui nós falamos sobre as reverberações. Então, a gente diz o seguinte: as reverberações da dimensão extrafísica da vida intermissiva da consciência sobre a vida imediata intrafísica, na condição de consciência, ocorrem por meio dessa autoparageneticologia, que aí é que vem as ideias inatas e a autocapacidade das autorretrocognições, que é o negócio mais sério que eu acho para a vida da gente. Quer dizer, o Zéfiro estudou isso e viu que isso era de alto efeito na vida humana. E eu consegui, por exemplo, lembrar a partir dos 3 anos. Isso me ajudou demais. Álvaro Betógrafo, Trinomiologia, página 8, segunda linha. Expandir, por favor, o trinômio: atacadismo, generalismo, vanguardismo. Isso tem relação com o que a gente comentou ano passado, de um outro prisma, sobre outro prisma, que nesse processo da busca de neocognições, na busca de novos conhecimentos, a gente tem que ter atenção para não enveredar para uma determinada área e ficar super especialista naquela área, perdendo a visão de conjunto. Então, por mais que a pessoa goste de uma determinada área, vale a pena ela ver até que ponto ela vai, para ela não se tornar um super especialista, guardando sempre isso para ela ficar um generalista, para ela ter essa visão de conjunto. Com isso, abarcando todas essas linhas de conhecimento, há uma tendência dela estar mais à frente, porque justamente ela tem essa visão de conjunto maior, pode ajudar mais pessoas. Em termos cerebrais, ela vai estar qualificando mais o próprio cérebro. Isso ajuda no parapsiquismo, ajuda no processo assistencial e assim por diante. Em polinomiologia, página 8, primeira linha. Explicar, por favor, o polinômio, analogismo, metáfora, eureka, neoverpom. Eu acho que quanto mais esforço nós fizermos no sentido de termos esse vocabulário mais expandido, mais a gente vai ter facilidade de fazer essas analogias, de você emprestar, às vezes, o termo de uma determinada área do conhecimento para outra, para você ser mais didático. E quanto mais isso acontece, mais você vai ver que a soma, muitas vezes, desses conceitos, desses conhecimentos, vão gerar
um denominador, um resultado, que muitas vezes ele é novo. Vai ser o processo de eureka. Você vai ver uma coisa que você, pelo menos, não conhecia, e muitas vezes a intrafisicalidade não tinha esse conhecimento. Então, as neoverpons, muitas vezes, surgem a partir daí. A pessoa tem que ter um conhecimento básico de várias linhas do conhecimento, para ela não achar que ela está inventando a roda. Então, ela vê que isso realmente é novo. E aí, normalmente, existe uma contraparte extrafísica que ajuda. Então, por outro lado, se não há uma formação básica em termos sinápticos, ou seja, se a pessoa tem um vocabulário, por exemplo, um conjunto de definições cerebrais muito parco, assim, pequeno, não tem nem como os amparadores poderem ajudar, porque muitas vezes a pessoa não vai ter condições de entender, ou se entender, vai entender pela metade, ou vai reduzir aquela ideia. Então, acho que uma coisa acaba puxando a outra. Com qual objetivo as ideias inatas de conhecimentos diversos surgem na mente de uma consim? Sempre tem essas ideias na hora de acordar. São ideias que fogem totalmente dos meus interesses e área de atuação atuais. Poderia comentar? Não é que existe um objetivo, deve ser um processo fisiológico ou parafisiológico. Por exemplo, se você foi de uma determinada área do conhecimento, mexeu muito com aquilo, você descoincide os corpos de manifestação e há uma tendência disso acabar regurgitando, vamos chamar assim, isso acabar aparecendo quando você está voltando para o corpo. Então, pega essas informações, se eu fosse você, eu faria isso, e vê de que linha de conhecimento que é, e vê se há alguma tendência da sua parte, alguma motivação, algum interesse que você muitas vezes não teve oportunidade de se dedicar nessa vida, mas que se você pudesse, você poderia fazer isso e de repente as coisas poderiam se abrir para o seu lado nesse sentido. Outra possibilidade é que alguém está te inspirando com relação a essas ideias. Então seria bom ver o teor, a qualidade, o porquê dessas informações estarem ocorrendo. Se é um processo mais anímico, quer dizer, seu mesmo, ou um processo mais parapsíquico que alguém está te ajudando. Pedro, aqui no B. Pois não. Na parafatologia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre duas ideias. Na sexta linha, você coloca aqui a pujança da autorretrocência intelectiva predispondo o autotacpsiquismo atual. E em seguida você coloca a conscientização quanto à própria matriz mental multiexistencial. Então eu queria que você falasse um pouco mais. A continuação de uma ideia que eu estava desenvolvendo aqui. Eu acho que conforme nós vamos encontrando o nosso métier, por exemplo, na conscienciologia, a pessoa vai se dedicando ao processo mental somático, principalmente quem já tem alguma experiência, ela vai acabar vai acabar indo a determinadas especialidades. Então, ela se dedicando a essas especialidades, se ela tem motivação, se aquilo tem uma substância, se aquilo realmente tem a sua, vamos dizer, uma razão de ser, é um indício de que aquilo é a retrosenha dela. Então, vamos partir desse pressuposto. Se é a retrosenha, e eu estou chamando retrosenha, aquele conjunto de conhecimentos com os quais a pessoa já lidou, já mexeu, e ela tem ali algum tipo de autoridade moral, alguma experiência naquela área. Então, quando isso acontece, a pessoa, na realidade, ela está fazendo o quê? Ela está aproximando mais o paracérebro do cérebro. Ela está atualizando o cérebro físico com aqueles conhecimentos que ela tinha do passado. Então, a tendência vai ser que naquela área, pelo menos, ela nade de braçada, ela tenha uma desenvoltura muito maior. E aí, a partir dali, aquilo tende a se espalhar para as outras áreas do conhecimento, para as outras áreas de manifestação da própria pessoa. Então, o tacpsiquismo, eu vejo que a pessoa, quando ela mexeu muito com o mental soma no passado, ela já vem mais predisposta a isso. Quando a área que ela mexeu no passado coincide com a área da vida atual, isso aí sai de baixo, entendeu? Então é um processo mais sinérgico. E aí também que a gente quis dizer nessa outra sentença, que é o processo da conscientização quanto à própria matriz mental, exatamente. Então a mentalidade, a protimia, acho que tem muita importância para a gente poder fazer essa comparação. Como que nós pensávamos no passado, em que ideias que nós defendemos, por exemplo, em que tipo de linha do conhecimento a gente se dedicou, o que a gente, entre aspas, perdeu mais tempo, ou gastou mais tempo, ou investiu mais tempo, principalmente estudando, ou defendendo, e assim por diante. Então, se a pessoa recupera, pelo menos, nem que seja um percentual dessas informações, ela começa a fazer o cotejo
com o processo atual, de como ela penseniza atualmente, e aí tem que colocar a variável do curso intermissivo, quer dizer, até que ponto no curso intermissivo nós não tentamos fazer esse elo, né? Tentamos fazer essa continuidade, essa ponte, procurando aproveitar aquilo de bom que a gente teve no passado com a ANEEL ProEx, e a partir disso melhorar aquilo que eventualmente não estava bom, ou aquilo que a gente não acertou tanto. Então eu dou muita importância para isso em função do modo como a Consim penseniza, o modo como ela elabora o processo mental somático. Estou vendo que o Otto está ali, tem até a ver com o que ele falou no domingo, que muito daquilo que nós temos em termos de conceitos, em termos do processo da linguagem, vai denunciar como nós enxergamos o mundo. Então, quanto mais abarcante for, quanto maior for, mais vasto for esse processo em termos conceituais, em termos de experiência, maior tende a ser o nosso universalismo. Quer dizer, a gente tende a ser menos a priorista, ser menos formatado e sectário. Pedro. Pois não. Eu queria te perguntar justamente com esses dois itens que você acabou de explicitar, se você acha que isso seria favorecedor da construção das cápsulas do tempo. Você que acha? Sem dúvida, acho que sim. Eu acho que se você estuda, por exemplo, aqui nessa listagem a gente colocou algumas especialidades que têm relação com o estudo de textos antigos, né? Por exemplo, a filologia, a bibliohistoriografologia, assim por diante. Ao fazer essa análise, muitas vezes a ciência convencional, que se dedica mais a isso, não considera o processo da série X. Mas se nós pudermos fazer essa análise, muitas vezes nós vamos ver que o estilo daquele autor, muitas vezes pode ser um indício, vamos dizer assim, um sintoma, né? Um processo que a gente pode usar como diagnóstico para confirmar, ou pelo menos ter como hipótese de que nós somos essa personalidade, alguém próximo de nós, ou alguma outra personalidade que você estuda, mas que vem mantendo aquele modo de escrever, aquele modo de se manifestar em termos gráficos, entende? Então eu acho que tem tudo a ver, sim. Pedro, queria saber de você, lá na questionologia, no finalzinho do verbete. Bem pertinente lá a pergunta, né? Como avaliar o nível do próprio tesauro cerebral no presente momento evolutivo? Aí você fala dos trafais e dos trafores. Uhum. Como que você pensa, avalia que nós podemos realizar isso? De que modo prático a gente pode avaliar a extensão do nosso tesauro? Uma das técnicas seria a pessoa pegar os 4 dicionários cerebrais, que é o antonímico, o sinonímico, o analógico e o poliglótico, e ela ver como que ela se sai dentro disso. Se ela tem algum nível de autoconfiança maior, se ela tem alguma desenvoltura maior ou menor nessas áreas. Ela pode fazer testes com ela, seja num processo de debate, como é aqui na tertúlia, ou mesmo ela sozinha. Ela, por exemplo, coloca uma palavra-chave e ela tenta fazer ali sinônimos, ter analogias. Ela participar, por exemplo, da prova da imagística ajuda muito nesse sentido. Então ela vai poder ter um vislumbre de como é que ela se manifesta nesse contexto. Além disso, por exemplo, você pega o poliglótico, um processo prático é o que você estuda e vem se dedicando, ela vê quantas línguas ela domina. Se não tem um nível mínimo de poliglotismo, a gente colocou, acho que foi no Crescendo, né, o processo do triglota, poliglota e hiperpoliglota, que é acima de 6, né? A pessoa ali, ela tem um processo prático para ela fazer essa aferição, né? Outra coisa, em termos de cultura, quais as linhas do conhecimento que ela, por exemplo, é totalmente ignorante, ela não sabe nem de onde vai, para onde vem, ela boia totalmente. Então, às vezes, é na área da economia, da política, da sociologia, tem que ver cada caso. Então, ela investir nessas áreas vale a pena. Outra coisa, os trafores, por exemplo, o quanto que ela tem desse conhecimento, mas também o quanto que ela aplica, né? O quanto que ela já está sendo mais assistencial, tentando viabilizar ou ajudar mais as pessoas a partir disso. Outra condição como a Mabel comentou, ver o nível do taquipsiquismo. Então, se a pessoa é muito brade, há uma tendência, não dá para ser assim 100%, mas há uma tendência da pessoa ter um vocabulário menor, um vocabulário cerebral mais
reduzido. Então, tudo isso acho que podem ser elementos para a pessoa fazer essa ferição do próprio tesauros, né? Outra coisa que vale a pena é acho que entra um processo emocional aí, que é o seguinte, ela vê o nível da disposição ou do ânimo que ela tem para enfrentar determinadas áreas do conhecimento, que ela às vezes tem interesse, mas ela se considera numa idade às vezes que já não é mais o caso, ou ela acha que não tem nada a ver com ela não tem ninguém que vai estar aplaudindo a ela naquela situação. Então, se ela supera isso, ela encara o autodidatismo, ela investe, por exemplo, até dinheiro nisso, seja com livros, com viagens, com filmes, documentários, ela começa a ficar mais autoconfiante. Então, eu vejo mais ou menos por aí. E como você vê, você chegou a falar na questão de, você até escreve no paradoxo, você equilibrar o especialismo, a especialidade com o generalismo. Até que ponto, o que você vê como critérios para a gente saber frear um ímpeto numa determinada área para poder manter o generalismo e não ficar muito focado? Acho que vai variar bastante, mas eu acho que se a pessoa tem que ver em termos de dedicação, ela pode ver isso em termos de horas que ela se dedica, ela pode ver isso, por exemplo, se ela já escreveu alguns verbetes, quando ela tiver assim já alguns verbetes, ela vê se ela está muito vincada numa determinada área. Tem gente que acha que isso é o ideal, né? A pessoa pegar uma área e desenvolver totalmente aquela área. Eu já penso um pouco diferente. Eu acho que ela tem que ir levando determinadas áreas, porque na Conscienciologia é muito difícil você ser assim, super especialista numa determinada área, porque existem disciplinas transversais, né? Por exemplo, o parapsiquismo, essa condição toda. Então, ela teria que ver, em termos de dedicação de tempo, quanto que ela se dedica para essas áreas. Por exemplo, até espaço mental. Se ela fica muito absorta com determinadas ideias somente daquela área. É lógico que existe, o ideal é que a pessoa tenha uma especialidade que seja assim, sustentadora ou embasadora das demais. E aí, normalmente, vem o processo da profissão, o processo que ela se dedicou mais. Então, aquilo é a plataforma pela qual, ou através da qual ela vai começar a dar outros saltos. Se a pessoa não tem essa plataforma, quer dizer, se ela não se dedicou mais ostensivamente a uma determinada área do conhecimento, há uma tendência, pelo menos na minha visão, dela ter o autodidatismo mais capenga, ou pelo menos mais difícil em termos de desenvolvimento. Porque o processo de profissão, da dedicação, a graduação, com tudo aquilo que é imposto aos alunos, isso ajuda muito, porque a pessoa tem que se organizar, ela não tem desculpa, ela tem que estudar para a prova, então esse esforço que ela faz desenvolve determinadas áreas cerebrais que, a meu ver, vai ser assim, fundamental para tudo que ela vá estudar. Então, a gente poderia, a partir daí, pensar se a pessoa ainda é muito refém da profissão dela, que a gente até comentou isso no domingo, que o professor Valdo citou. No meu caso, eu vejo isso bem claramente. A medicina, como ela te absorve muito, há uma tendência da gente ficar só na medicina, a gente ficar muito envolvido pelo processo médico. Então, ao mesmo tempo, você tem que ter uma dedicação em função da competência que exige, da responsabilidade com os pacientes e assim por diante. Mas chega um determinado momento que eu vejo que isso você já consegue superar, precisa alimentar ainda esse estudo, mas você já consegue fazer dar outros passos, entendeu? Em outras direções. Mas eu reconheço, o limite é difícil, acho que tem que ver cada caso, mas uma das ideias é a pessoa não ficar muito bitolada naquela profissão. Pedro, colares aqui em cima, no ar. Pois não. Eu achei bacana a associação que tu fez do nível do tesauro com os 4 dicionários. Tá? É realmente um verbete para a gente ler com calma, né? Agora, tem 4 pontos dentro dele aqui que eu não consegui pegar a ideia. O primeiro seria ali na página 7, fatologia, primeira linha. O que seria a coativação atributiva sinérgica? Coativação atributiva é você ativar de modo simultâneo os seus atributos mentais somáticos. Existe um verbete do professor Valdo chamado coativação atributiva. É você fazer essa ativação sinérgica. Então, por exemplo, você vai se dedicar a uma especialidade. Você tem que ter concentração mental, você vai evocar a sua memória, você vai usar, por exemplo, a sua criatividade, isso vai aumentar a sua lucidez, entende? Tem que começar no coloquialismo para melhorar a parte gráfica.
Então, não é tu faz lá do sul, lá que ele fala, é o tu fazes. Tu fazes. Então tem que parar com o processo de colocalismo Eu falei tu. na hora que você estiver debatendo. Tu faz. Desculpa. Aí estufou tudo. Tufou. Tá, mas qual o problema de usar a segunda pessoa? É muito... Totalmente errado. É, Isso é coisa de regionalismo. Não, é muito Não, para você que está né? falando sobre esse assunto, não dá para você ficar... tesauro cerebral, não dá para falar tu faz. Que isso? Tá bom, foi o regionalismo de Porto Alegre. Você entende? Eu estou te dando exemplo na prática. Agradeço. A pessoa melhorando o colocalismo, ela vai melhorar o que ela grafa, que ela escreve. Ok. Que parece muito interiorano, sabe? A intenção é essa. Você é bom, você não precisa disso. A cabeça dele, esse cara aí é bom de cabeça, eu conheço a bem. peça. Agora é preciso se dedicar no negócio. Ok. Tem que cortar fora esses excessos que é jornalista. Ok, obrigado. Jeito. Um segundo ponto, Acho que ele tinha só um minutinho aí. Ali no meio da parafatologia, no final da nona linha, você comenta, doação de quintessência paracognitiva. Não, você O que seria misturou. essa quintessência? Você misturou as paralições intermissivas na condição de quintessência paracognitiva da consciência. Isso, a quintessência que eu não consegui entender. É o máximo, aquilo que é o suprassumo, o creme de la creme, vamos dizer assim, o melhor que você tem, entendeu? Então esse processo, depois que nós tivemos lá no curso intermissivo, o que ficou? O que foi assim o máximo? O que fez mais sentido para você? Em termos principalmente cognitivos ou paracognitivos. Seria o top do top, então. É o top do top, exatamente. Então, como a gente comentou antes, daquelas ideias, daquelas verpons que puderam ser faladas, né, no nosso caso, que a gente ainda está no começo, o que fez mais sentido? E às vezes foi a partir dali que os amparadores puderam investir mais, e dali veio uma ideia inata. Para dar um exemplo, determinadas pessoas foi, por exemplo, o processo da Invex. Aquilo fez tanto sentido, foi assim tão positivo, entrou como uma luva, que a pessoa se dedicou a isso para que quando ela chegasse nessa vida ela perdesse menos tempo. Então essa seria uma quintessência, por exemplo, da... Outra talvez seria, me corrige, a modo pela a facilidade ou o modo como que nós acessamos a Conscienciologia, ou pelo parapsiquismo, ou pelas energias, pode ser. Qual foi a senha, ideia, né? Isso que você está falando. Qual foi a entrada, qual foi a senha? Pode ser. Tá, um terceiro tópico ali, descendo um pouquinho, no meio da parafatologia, tem palimpsesto paracerebral. Tá, também tem um verbete que a gente escreveu, essa ideia do palimpsesto é aquele texto que está subjacente. Isso vem da antiguidade. Subentendido. Na realidade isso é literal, porque muitas vezes eles precisavam, não tinha papel na antiguidade, eles precisavam usar o mesmo pergaminho, o mesmo suporte, então eles lixavam com pedra pome, por exemplo, que já estava escrito, para eles reescreverem em cima e utilizar o mesmo objeto, no caso o pergaminho. Então eles foram vendo que depois, na Idade Média, a partir de determinadas técnicas, eles conseguiam ler o escrito original. Então, a partir dessa metáfora, dessa analogia, a gente vê que a nossa manifestação aqui, ela é um percentual do nosso paracérebro. Então, no nosso paracérebro existem grafados e registrados pela holomemória muitas vivências, muitas horas de estudo a determinadas linhas do conhecimento que às vezes a gente não está aproveitando. Então, quando a gente se dedica mais ao mental soma, como a gente comentou antes, há uma possibilidade disso se abrir mais, de você conseguir fazer esse download, entre aspas, dessas informações. Ok. Uma última questão, tecnologia primeira linha. Você comenta para a técnica da parapsicotécnica. É alguma técnica específica ou simplesmente a técnica da parapsicotécnica? A técnica extrafísica mesmo, a técnica que é utilizada lá justamente para poder atualizar o nosso paracérebro, seja com as nossas vivências ou com vivências de consciência e consciex que foram assemelhadas, que a gente vai aprender alguma coisa a partir daquela experiência. Ok, obrigado. Pedro,
Página 7, tecnologia, penúltima linha, técnica do TGV evolutivo. Você pode esclarecer, por favor? Sim. Nos meus verbetes eu gosto de trazer outros verbetes para fazer essa técnica da circularidade, porque muitas vezes uma ideia ela foi apresentada numa tertúlia e a gente às vezes esquece. Então, esse verbete tem relação do TGV, depois você pode dar uma olhada, que é um trinômio na realidade. Que a pessoa, a partir dessa primeira técnica do turno mental somático, ela conseguir encaixar no seu cotidiano a TENEPS, a escrita da sua GESCOM, dos seus trabalhos, verbetes, artigos e livros, principalmente, e a partir disso gerando verpons. Então, TGV significa TENEPS, GESCOM e verpom. E isso vem nessa ordem, o professor Valdo, antes da gente apresentar essa ideia, já tinha comentado sobre isso, que o ideal é a pessoa sair da TENEPS, porque ela já fez todo o trabalho assistencial, já se dedicou, já teve um contato maior com os amparadores, e aí ela começa a trabalhar com o mental soma. Então, isso tudo vai ajudar a ela a ter novas ideias, vamos chamar assim, a discorrer de modo mais fisiológico, mais produtivo, mais funcional. E depois, quando já há uma saturação desse processo intelectual, que ela já está se dedicando ali, muitas vezes, a várias horas, ao dormir, ao se deitar, ao repousar, ela às vezes consegue captar ideias da central extrafísica da verdade, os amparadores podem inspirá-la porque ela já está num grau de descoincidência maior, e esse processo, esse fenômeno, ele deu o nome de pós-fácil dos originais, quer dizer, depois que você já se dedicou aos seus originais, aquilo já está feito, às vezes vem esse processo que extrapola, vem a mais, e às vezes até perturba a pessoa que ela quer dormir e ela não consegue em função das ideias novas que estão surgindo. Então, quando você encadeia, consegue fazer essa concatenação desse processo no dia a dia, a partir desse turno intelectual que tem relação com o trabalho antilucano, que é o trabalho da madrugada, a pessoa produz mais. O turno mental somático cria problema aqui na tertúlia o ano inteiro. A gente tem que falar nisso de vez em quando. O povo chama atenção. Uhum. Agora aqui, Alverbetok, em Fatologia, página 7, quinta e sexta linhas. Poderia ampliar o fortalecimento da tendência mental somática inata e a opção pela autodidatismologia interassistencial? Sim, o que a gente quis chamar a atenção aqui é para a pessoa avaliar o quanto que ela se dedica ao processo mental somático. O professor Valdo costuma dizer que depois que a pessoa já se inteirou, já se dedicou um pouco mais a esse trabalho, isso vira uma cachaça, isso é muito empolgante, isso é muito motivante, a pessoa não consegue abrir mão. Então, a nossa intenção aqui, ao colocar isso, foi a pessoa avaliar o quanto que ela se dedica a isso, se ela já chegou nesse nível de entender a razão de ser do processo mental somático. Então, foi por isso que a gente chamou atenção para isso. E aí deriva disso a condição do autodidatismo interassistencial. Quer dizer, você vai estudar, mas não é só para agradar o seu umbigo, o seu processo, o seu egoísmo. É para você justamente poder replicar isso, aplicar às outras pessoas. Em Parafatologia, página 7, terceira linha, poderia elucidar a mapoteca mental? A gente comentou que isso está muito em voga com a internet, principalmente, existem alguns programas nos quais a pessoa, a partir de uma ideia, de uma palavra, por exemplo, surgem ali, ou a pessoa preenche, ou surge automaticamente, através desses programas, ideias afins, ideias correlacionadas a essa ideia central. E o exercício que a gente propõe é a pessoa fazer isso mentalmente mesmo, literalmente, a pessoa fechar os olhos, se dedicar a um determinado tempo, se possível usar aquela técnica das 5 horas, e ela, com aquela ideia mental, ela vai vendo todas as derivações daquela ideia original. Então, isso muitas vezes eu procuro utilizar, isso não só nesses momentos de reflexão, mas também no meu dia a dia de um modo geral. Então, eu às vezes tenho a ideia de fazer um verbete, por exemplo, esse verbete é um exemplo disso. Eu tive essa ideia, ela para mim me pareceu muito motivante, eu não conseguia tirá-la da cabeça, e todo instante que eu tinha, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, eu tentava me dedicar mais a tentar estabelecer correlações,
analogias, metáforas, para poder compor essa ideia. Então, a mapoteca, na realidade, seria o conjunto desses mapas mentais. Qual a qualidade da abstração que a pessoa tem? Ela é boa de elucubração? Ela é boa, por exemplo, de pensar sem estar muito relacionado à matéria, algum conceito mais intrafísico? Então, isso tudo ajuda a pessoa a avaliar o nível no qual ela se encontra. Agora, eu queria chamar a atenção que no seu verbete, entre muitas coisas que tem em matéria assim de atacadismo, é importante ver 6 coisas que estão aí em locais diferentes que você escreveu. Banco mnemônico pessoal, cartografia das autolimitações intelectuais, mapeamento da sinalética parapsíquica, mapoteca mental, autorresenha intelectiva e mega coletânea cerebral. Só aí são 6 coisas grandes em matéria da gente ver o processo intelectivo. Isso aqui seria o resumo do seu síntese do processo. A ideia foi essa mesmo, é chamar a atenção para o nosso acervo cognitivo e ver a qualidade dele, né? Porque a abordagem ampla, a abordagem, a macro abordagem. Mais cosmovisiológica. E a gente chama a atenção que nesse estudo, a gente procurou colocar essa ideia aí no final da argumentação. Uma das técnicas que o professor Valdo estimula muito, a Cristiane, que propôs o curso Lexicologia, tem vários professores nesse curso, é justamente para fazer a desdramatização dos dicionários, a pessoa aprender e gostar de ler dicionários. Então, fazendo essa técnica, é que eu encontrei essa palavra aí, que a gente chamou a atenção da ortofrenia, que muitas vezes no próprio dicionário você vê que há um processo, até certo ponto, paradoxal. Se você for ver pela etimologia, o ideal seria essa primeira definição mesmo, quer dizer, comportamento intelectual dentro dos padrões normais. Eles estão querendo, e é o que nós estamos tentando aqui, é transformar o pai dos burros no pai dos inteligentes. Exatamente. É o dicionário. É o livro de cabeceira. Para mim, o dicionário é o pai dos inteligentes. Vocês são inteligentes. Então, você encontra essas coisas no dicionário. Então, vale a pena a pessoa se dedicar, porque aí a coisa fica mais curiosa, né? Essa pesquisa não fica tão, vamos dizer assim, tão estanque. Pedro, por favor. Pois não. Ali, enfim, muita gente, nós às vezes temos dificuldade de como expandir, né, o autopolineuroléxico na prática, como fazer. Aí eu estava vendo as suas especialidades lá que você coloca, a sua sugestão, então, fala mais um pouco disso, a sua sugestão prática de como a pessoa se dedicar a essas áreas e assim ela vai expandir o polineuroléxico dela? Eu acho que sim. Eu procurei, na realidade essa listagem era bem maior, mas em função do número de páginas eu procurei ver o que era o essencial. Ela procura ver uma área que ela tem afinidade, por exemplo, vamos pegar aí a número 11, o dicionário, que a gente estava comentando. Dentro disso, do estudo dos dicionários, existe um mundo inteiro. Tanto a primeira, a dicionarística, por exemplo, a Cris gosta muito, que é como o dicionário é feito, por que ele foi feito, qual foi a razão de ser daquele dicionário específico, o conforto do dicionário, o número de páginas, a capa, quem fez foi uma equipe, se foi uma pessoa só. Só para dar um exemplo, eu estudei a feitura do dicionário Oxford, né, que é bem conhecido no século XIX e foi para o século XX, e eles tinham, depois que eles conseguiram lá, a Sociedade Filológica de Londres, eles conseguiram acertar na pessoa que seria o editor, que foi o James Murray, que era também um polímata fora de série. A previsão inicial dele foi que duraria 10 anos, teria mais ou menos 7.000 páginas e 4 volumes o dicionário. A coisa durou 50 anos, foi para 414.000 páginas, com uma equipe enorme, e quantos volumes? 12 volumes a primeira edição. Então isso é para você estudar um tipo de dicionário, existem outros que a gente poderia fazer essa análise, isso estaria mais relacionado à dicionarística. A lexicologia tem essa parte dos dicionários, mas ela também tem relação mais com o processo das palavras de modo geral. É o estudo das palavras que aí deriva a condição dos dicionários, e a lexicografologia, de fato, como escrever, qual a melhor abordagem, quais são vamos dizer assim, as seções que a pessoa vai colocar, além da definição, vai colocar classe gramatical, vai entrar sinônimos, não vai, e assim
sucessivamente. Então, o que eu sugeriria é a pessoa ver em qual dessas áreas ela tem mais afinidade a partir disso e ela se enveredar por aí, procurando expandir o seu conhecimento naquela área especificamente. Você vê a condição da biografia, né, que também é uma área que me interessa. Você pode fazer o estudo da personalidade simplesmente através dos livros que ela escreveu, não tanto pela vida, o que foi, o que deixou de ser, mas só pelas obras, que seria essa primeira especialidade. Depois você pode enveredar para aquilo que a gente comentou, o que dessas personalidades que ela está estudando, dessas obras, tem relação com ela, para ela chegar na autorretrobiografologia, quer dizer, onde será que eu estava naquele contexto? E aí expandir para a holobiografologia, tem que ter retrocognição, tem que o processo da parapsicoteca que a gente comentou tem relação com isso. Então, se nós pudermos já fazer esse aquecimento neuronial, e isso é um verbete que eu digo que é prescritivo para mim, não me considero nessa condição, mas em alguma vida daqui para frente, provavelmente a gente vai poder ter esse domínio maior do processo cognitivo. Só que extrafisicamente, se a gente já puder ter um nível de homeostase maior, harmonia maior, e com a paratecnologia que existe lá, a tendência é a gente ter mais resultado nisso. Quer dizer, você poder fazer cotejo em termos holobiográficos de um grupo, de determinadas pessoas que se dedicaram a determinadas áreas, aí entra a parapsicoteca que a gente falou. Então, tudo isso é muito fascinante. Mas eu vejo que se a gente puder já, a partir do intrafísico, já começar, entendeu? Bater nessa porta, tentar pelo menos, a gente tende a formar essas sinapses preparatórias para quando a gente chegar. E outra coisa, a hora que passa um gargalo básico, uma coisa puxa a outra, você deslancha a jato. A semiconsex você já passou esse gargalo, então para você agora está mais fácil. Você é um dos que mais passaram o gargalo aqui. Eu vejo que essa técnica dos verbetes, ela é útil para todo mundo. Não, isso aí é a colher de chá, que não é uma colher de chá, é uma carreta daquelas que carregam chá. Entende? Carreta. Chá de alto nível, em inglês. Né? Pedro, aproveitando aí, você poderia expandir o 35, universalismo? Sim, essas especialidades, quer dizer, a tudologia, a pantologia e a omnicogniciologia, elas são, até certo ponto, sinônimos. Então, a tudologia é você se interessar, de algum modo, por tudo. A pantologia já é quando você já tem, de algum modo, esse conhecimento já aurido. Isso, até certo ponto, é semântico, mas é como eu entendo isso. E a omnicogniciologia também. Eu fiz terminei a listagem com isso, porque no livro Homo Sapiens Reurbanizados, o professor Valdo tem uma afirmação que é uma técnica para se atingir a evoluciologia, e foi a partir disso que eu escrevi essa frase enfática, só para pegar o gancho, a gente coloca aqui: a expansão qualificada e contínua do tesauro cerebral pessoal é mega prioridade serexológica para toda consciência interessada na evoluciologia. Porque ele coloca lá que uma das técnicas é justamente a pessoa listar 5.000 áreas do saber, ou ela ter interesse em se dedicar e fazer cosmograma e fazer pesquisas e investigações em pelo menos 5.000 áreas de pesquisas. Isso aí já é o nível do evoluciólogo. Então, quando aí você entende a razão de ser do holociclo, e aí você vê o quanto que o holociclo, por exemplo, ele não é aproveitado por nós, e isso denuncia o nosso... e o mega centro cultural. E vai chegar no mega centro cultural, exatamente. Então, daqui a algum tempo ainda nessa vida, a gente vai poder ver e se dedicar, e quem se organizar para isso vai poder tirar mais partido disso em termos evolutivos na prática, porque a pessoa, investindo no mental soma, ela vai anular o psicossoma, e aí ela tende a ter mais contato com consciências mais avançadas, a assistencialidade dela se amplia de um modo geral, a condição da central, que a gente comentou também, vai fazer parte do dia a dia. Então, as possibilidades são muito avançadas. Então, quando a pessoa vê, e eu já vi pessoas que já falaram isso, tudologia, isso é excessivo, isso é demais, isso é impossível, é utópico, mas na prática, quando você realmente começa a ter interesse por tudo, e
A gente convive com o professor Valdo e vê que qualquer coisa é motivo dele tecer um comentário, dele fazer uma pesquisa, dele elaborar um pensene, dele ter uma hipótese com relação àquilo. Então a gente vê que o caminho é realmente esse. E ao fazer isso, quer dizer, ao priorizar essa técnica, que aqui você vê, tem a enumeração, tem o processo de uma certa exaustividade, pouca ainda por causa do tamanho, mas tem também aquela condição de você tentar fazer o micrótomo, quer dizer, você vê que a tudologia e a pantologia e a omnicogniciologia são iguais, mas são diferentes. Só aquilo que elas evocam em cada um de nós já dão pano para manga em termos de processos cognitivos. Eu acho que é só através disso que a pessoa vê o alcance da complexificação que ela, consciência, é. É, exatamente. Sem isso, às vezes a pessoa todo mundo que quer simplificar a si mesmo está indo contra o próprio ego. Isso é que é o maior paradoxo. Isso é interessante. Que é o A detalhismo pessoa puxa a brasa para o egão e, ao mesmo tempo, ela está, vamos dizer, totalmente desativando o egão. Não tem valor nenhum, mas desativando sem querer. Não é egocídio. Exatamente. Isso aí é seríssimo a gente pensar. Pedro. Priscila aqui no B. Pois não. Dentro do que você trouxe agora, eu queria que você relacionasse isso também com a fatologia, na página 6, a segunda linha, o ato inteligente de saber acumular cognição evolutivamente prioritária e a seleta composição do neoacervo cognitivo, e relacionando isso com o caso da inversão existencial. Sim, eu acho até que eu coloco o inversor na exemplologia, né? O caso inicial, se não me engano, foi nesse verbete. Então você vê, o inversor, se ele puder, dentro das suas prioridades, se dedicar mais ao processo mental somático, melhor. Mas como ele está em formação, ele tem que tentar ter essa visão mais abrangente. A gente poderia pegar o exemplo do Tiago, que ele dá aula de diversas linhas do conhecimento, ele se dedica a isso. Então isso aí, para ele no futuro, vai ser uma plataforma que vai, vamos dizer assim, vai ser muito importante. Só que, qual é o próximo passo que eu acho que ele já tá dando? É ver dentro da conscienciologia quais são as áreas que ele vai se dedicar mais, além da INVEX. A INVEX também eu vejo como sendo uma plataforma, mas em termos de cognição mesmo, qual é a especialidade que ele vai se dedicar mais, que ele tem mais responsabilidade para desenvolver verpons, desenvolver obras, entende? Que ele vai ser assim um referencial em termos cognitivos. Então isso, vale a pena esse exercício para a pessoa ver, dentre essas centenas de especialidades que tem, quais são aquelas com as quais ela se sente mais motivada, ela tem mais, vamos dizer assim, empolgação positiva mesmo, cosmoética, para ela poder seguir. E aí você me fez lembrar que domingo o Otto, o Lócio participou também, e o Rui, a gente sentou para conversar lá na Epígrafe, para trocar ideia, trocar figurinha, justamente sobre a sugestão que o professor Valdo deu em termos da gente pensar num projeto maior, não sei se uma IC, um colégio invisível, daqui para frente, com relação a esse assunto, quer dizer, o processo cognitivo mais avançado, que envolve a linguagem, que envolve o mental soma de modo geral. Então, quando você vai trocando essas informações e principalmente ouvindo outras pessoas, o que a gente observa na prática? Que existem áreas em comum, que existem áreas em que a gente sobrepõe os interesses. Então, há uma interseção de interesses. E muitas vezes essa interseção, ela pode denunciar muitas coisas. Ela pode denunciar uma retrocenha em comum, pode denunciar uma convivência no passado, pode denunciar uma dedicação à mesma área do conhecimento, às vezes em locais diferentes do globo. Então, quando você faz essa convergência intrafísica, em termos de interesses cognitivos, a tendência é isso se expandir muito mais. E que, às vezes, por trás estão os amparadores tentando fazer com que essas pessoas se reúnam, né? Que é o caso das ICs, que é o caso que a gente vem trabalhando. Então, o inversor, como ele é muito novo, às vezes não tem essa visão de conjunto, se ele puder ganhar tempo em termos de mental soma, quer dizer, estudar tudo que caia na mão dele, ter pelo menos uma ideia mais aprofundada do que a média sobre várias áreas do saber, isso lá na frente vai ter um alcance maior do que ele está pensando. E aí vem essa seleção, ele tem que selecionar o que é prioritário em termos intrafísicos. Eu estava estudando para esse verbete e me deparei com uma citação do Leibniz.
O Leibniz ele foi matemático, foi filósofo e também jurista. E ele, ao compor a própria biblioteca, ele foi bibliotecário também, ele via muito essa questão da prioridade na composição do acervo, porque ele falava assim, não adianta ter só livros, mais vale um tratado científico, por exemplo, da arquitetura e alguns periódicos, do que 100 obras da literatura. Então isso, essa noção de prioridade naquilo que a pessoa vai investir, é o que eu acho mais sério. Então hoje, com a internet, com toda essa dispersão que a gente também comentou... Você chama aqui o apreço pelos calhamaços. Exatamente. Então, só isso a pessoa já muda, se ela consegue ler de cabo a rabo um calhamaço. Por exemplo, a gente fez a revisão do calhamaço do dicionário, né? Então, quem teve essa oportunidade, 900 páginas, você lê de capa a capa, metendo pau, fazendo ali, pensando, procurando, pesquisando, a pessoa não fica mais a mesma, né? Alguma coisa modifica na estrutura sináptica dela. Então é isso, é ver o que é prioritário. E eu estou fazendo dicionário que já li 10 volumes. 10 vezes 916 são 9.160 páginas que eu vi. Até agora, ainda falta mais 3. Não, sem falar no resto, né, irmão? Não dá nem para comparar. Então, agora veja, eu não reclamo disso, não estou me queixando. Eu sei. Presta atenção, isso é engraçado. Não, isso que é quem é que criou isso? Fui eu. Pois é. Isso é que é o negócio. A hora que você passou o gargalo, sai de baixo. Ninguém te segura, né? E eu não sei se você é o mais beneficiado com isso. Eu acho que a gente é muito mais beneficiado que você. Não, você já tá eu sou eu e o Valdo na próxima vida. Sem dúvida. Pedro, pois não. Eu 1 e eu 2, não é isso? Em Parafatologia, página 7, a sexta linha de baixo para cima, as achegas matemáticas assistenciais oportunas. Você poderia esclarecer para a gente? Sim, também, se não me engano, tem um verbete com esse nome, achega mental somática. Matemática, desculpa. Que não deixa de ser mental somática, porque essas achegas são as inspirações, são os insights que muitas vezes aparecem. E essa palavra, ela é clássica para quem é lexicólogo, achegas. Exatamente. Achegas dos originais, achega do seu texto. É aquilo que você introduz, aquilo que você amplia, aquilo que você traz como novidade para ampliar o que você escreveu. Você que chama de achegas. Então aí vem, por exemplo, pegando esse gancho do professor Valdo, essa condição da revisão. Quem faz a revisão dos próprios originais ganha muito por isso, porque a pessoa já está em outro momento, às vezes lê outra coisa, tem outra experiência, ele começa a enriquecer a própria... A revisão mostra a realidade da pessoa, se ela lê dicionário ou não. É uma vergonha, porque dos que eu já examinei até agora 9 deles, 3 não sabiam o que é declaration. Não leram o dicionário. Eles falaram assim, não, isso deve ser declaram, ou qualquer coisa, colocaram outra palavra. Agora, 3, eu não falei o nome, tem 3 no meio de 9, 1/3. Então, você veja, quando você casa esse processo com os amparadores também, da área da mental somática, da área da paralinguística, por exemplo, da área, de um modo geral, da TAD de um modo geral, você tem um sinergismo fora de série. E aí surge isso que eu estou chamando aqui de paraserendiptia. Então, às vezes, para você, aquela ideia, aquela inspiração, ela é totalmente nova, diferente. No meu caso, aconteceu isso comigo com o TGV. Eu não tinha pensado nessa ideia, me veio como se fosse assim, do nada, e aí eu procurei trabalhar, entender, e aí surgiu aquele trinômio que a gente comentou lá, aquele verbete também. Então, o ideal é procurar fazer esse casamento da organização intrafísica para os amparadores poderem auxiliar. Aquele cara ali precisa começar a fazer revisão. Você está muito ainda no primário, você já pode passar para o curso superior. Revisão é curso superior perante tradução, perante essas coisas todas que você faz. Com a sua cabeça, você tem que fazer revisão para cometer as hiperrevisões e a gente lascar você. Estamos à disposição. Está entendendo? Você precisa entrar nessa. Vale a pena. Pedro, por favor, na página 7, codigologia. Pode explicar melhor isso aí? Desculpa, você pode falar um pouco mais alto? Sim, não sei se... Bom, página 7, codigologia. Você poderia explicar um pouco melhor? Sim. A busca pela maxicognição enquanto cláusula permanente do CPC. Isso aqui me remete a um
outro verbete que, quando eu li, também me fez pensar com calma, que sempre que eu posso eu comento e falo sobre ele, inclusive para os inversores, que é o mega desafio do intermissivista. Na definição desse verbete, o Oswaldo comenta que o intermissivista, o ideal é ele superar a marca dos feitos pessoais dos grandes gênios da humanidade do passado, que muitas vezes foi o próprio intermissivista, né, dependendo do caso. Mas, independente disso, isso dá uma noção da responsabilidade com a qual a gente está lidando. Então, se a pessoa ainda está muito acomodada em termos mentais somáticos, ao ler esse verbete, ela vai ter um impacto e ela não vai poder alegar que não sabia, por exemplo, quando ela chegar na intermissão, na nova intermissão, na próxima intermissão. Então, pelo menos eu coloquei isso no meu CPC para buscar enriquecer cada vez mais. E aí eu estou lembrando aqui também que o professor Waldo já comentou que muitos neoconceitos, informações que ele vem trazendo são mais avançados do que não só o nosso curso intermissivo, mas também esse curso intermissivo que está ocorrendo aí atualmente com essas consciências. Então, nós temos que saber tirar partido dessas informações. Por exemplo, as pessoas que não se dedicam a estudar, por exemplo, para a prova geral de Conscienciologia, eu acho isso uma burrice muito grande, porque, independente da nota que a pessoa tenha, é um modo da pessoa fixar esses conceitos, ela saber, ela entender, ela compreender na prática o que significam essas informações. Até que ponto isso não vai ser útil, por exemplo, na próxima intermissão, para poder explicar para as consciências, para as pessoas com as quais a gente vai interagir e assim por diante. Então, essa maxicognição é a cognição mais prioritária, a cognição evolutivamente mais prioritária. Muitos de nós, pelo pouco que eu sei do passado, de algumas personalidades, inclusive mais próximas, foram grandes eruditos, a pessoa se dedicou a vários campos do saber, foram grandes tradutores, mas se você pensar bem, é tudo ainda muito limitado à intrafisicalidade, é tudo ainda muito, vamos dizer assim, pequeno diante das possibilidades evolutivas. Então, uma das áreas que eu mais tenho me dedicado, pelo menos a entender, porque se você pensar bem, sonhar é grátis, a gente pode sonhar e elucubrar. Então, uma dessas áreas é a que eu chamo de parapolimaticologia. O professor Waldo que deu esse nome. Então, isso me interessa por quê? Porque justamente você une o mental soma ao processo parapsíquico, e daí deriva uma condição de assistencialidade mais avançada. Existem dois verbetes nessa área, um é o parapolimatia e o outro é esse parapolimaticologia. E um deles ele coloca que é uma condição mais relacionada aos evoluciólogos mesmo. Então, se a gente pudesse enveredar, pelo menos a pessoa que tem a tendência, né, tentar entender e até certo ponto desenvolver alguma linha de pesquisa nessa área, eu acho que ela vai lucrar muito. O termo da noite, madrugada, é o meu melhor horário mental somático. Desde nova não consigo dormir cedo. Identifico que minha produção intelectual flui mais facilmente no horário noturno. Às vezes que deito cedo, acordo durante a madrugada. Nem a teca do sarcófago me faz sono. Pelo contrário, desperta e deixa com muita energia. O que eu poderia estar fazendo para produzir mais, tirando partido do horário e me organizando frente a essa situação? Pode comentar? É para você comentar agora. Eu só queria lembrar o seguinte, preciso saber dela se ela pratica a TENEPS. Eu acho que vale a pena ver isso aí, sua idade também, né, a sua rotina, a TENEPS, como é que é a organização do seu dia a dia. Porque tem que encaixar a TENEPS nesse horário aí. A TENEPS tem que estar inserida. O que eu poderia dar de dica é o seguinte, você faz na primeira vez, um primeiro dia, isso que você está acostumado. Vai dormir tarde, mas tenta acordar cedo. Você vai acordar com sono, o corpo vai reclamar, mas há uma tendência de você dormir cedo naquele dia. E outra coisa, ela não falou quantas horas ela passa. Por exemplo, atualmente eu uso a seguinte técnica. Vamos supor, eu vou dormir às 8 horas da noite, às 20 horas. Acordo lá para meia-noite e meia, 1 hora. E trabalho até às 6. Agora, então, veja, eu tenho às vezes 4, 5 horas. Esses últimos 4 dias eu trabalhei mais de 4 horas à noite. E outra coisa, esses dias vocês viram, teve um dia aqui que eu tive 5 compromissos com gente.
Não, e o povo não aguenta e você aguenta. Pois é, às vezes eles não me aguentam. É. Outra coisa, eu já notei o seguinte, quando tem para todo mundo chegar, raramente tem uma pessoa que me acompanha em todos os turnos. Não tem. Alguém ficou para trás. Você está entendendo? Aí isso é batatófilo. É batatófilo, eles não me acompanham. É isso mesmo. Agora, já me deu vontade de fazer uma corrente e segurar os caras. Você vai lá, almoça, mas volta para cá. Faz isso, mas volta para cá. Mas não adianta. É isso aí. Entende? A história se repete. Isso aí é antigo. Ó, o centro da consciência contínua é assim, depois do Instituto era assim, aqui é a mesma coisa. Entende? Agora, o melhor da história é quando era também no exterior, que alguns lugares no exterior permitiram que eles me seguissem as coisas, os caras também não me aguentavam. Não. Se a pessoa não está habituada... Entende? Agora, tem que ter o hábito. Por isso que é importante a gente perguntar para a nossa amiga qual o horário da TENEPS dela e quantas horas à noite. E outra coisa, que dê a produção dela. Isso, eu quero saber. Me dá as obras, os frutos. O resultado. Né? Eu quero o resultado. Eu lembro lá no Rio, ainda na Glória, quando você, num encontro com voluntários, tinha bastante gente, você falou, ó, quem não levanta às 5 da manhã não faz pesquisa. Não, isso eu escrevi. Foi o frisson, assim. O povo todo veio contra mim. Você lembra disso? Mas olha, essa não é ideia ali minha. impactou todo Você mundo. sabe, esse negócio de 5 anos não é ideia minha, não. Não é concessionário. Isso é antigo, isso aí então. parece que é da Idade Média. O povo que começou a estudar negócio de renascença, sabe, esses processos. Eles achavam que quando tinha mais inspiração mesmo, é isso aí. Que tinha que levantar cedo. Então, tem uma pessoa até que fazia o contato disso, que era o meu professor de português lá, em Uberaba, que falava assim, ó, vocês riem da turma da fazenda aqui em Uberaba, que levanta cedo. Mas nós temos, ou eles imitam a gente, ou a gente tem que imitá-los. Tem que levantar 5 horas para poder a pessoa ter algum gabarito intelectual, senão não adianta nada. Agora, por quê? Lavrador, geralmente... deita com as galinhas e acorda com os galos, né? Cocorocó! Aí levanta. Ele fica sempre 4, 5 horas da manhã. Ele tinha razão. Isso é o ideal. Outra coisa, você vê o aproveitamento da vida, outra pessoa vive, às vezes, 2, 3 vidas numa só. Pois né? é. Agora, uma coisa séria que eu já falava lá, no Centro da Consciência Contínua, antes da Glória, eu já falava assim, olha se eu bato o pino. O negócio todo é esse, é a coisa séria. Não, a gente estava comentando isso. Eu bato o pino ou não? Eu e o Loche. Aí era 5 horas da manhã que você marcava, mas Pois você é. ia antes. Não, o meu horário era 4 e meia. Com vocês eu fiz uma concessão. Com ele, o Alex. Eu lembro que a primeira vez eu perdi a hora. Em vez de andar, você saiu correndo. Agora veja, andar num lugar bacana, que é a praia de Ipanema, de fora a fora, máximo. De manhã, a temperatura é agradável. Outra coisa, de bermuda. O que eles querem? Tênis, bermuda. Era escuro ainda, a gente ia Não, andar, bem estava escuro. Agora eu ia quase sempre às 4 horas da manhã, que era o meu horário. Entende? E você vê que é o intelectual que cuida do corpo, né? Isso que é interessante. Não é aqueles caras que ficam estudando, mas não estão nem aí, a saúde deteriora e tal. Agora, ó, uma pessoa que estuda a natureza, se ela não levanta de madrugada, ela estuda a meia natureza. Ela tem que ver como é a natureza de madrugada. A transição do processo. Cada processo de horário, o quem nasce, qual flor, qual planta, o que é que nasce, como é que aquilo cresceu, o ambiente que é, a temperatura, É igual os uma cactos, série né? de umidade no ar. Estudar tem que saber. Agora, o período antilucano, é o que ela falou ali. Ela não tocou o nome, ela só falou turno da noite e madrugada, é o meu melhor horário. Mas preciso saber quantas horas, o fruto que ela tem, quando é que ela pratica a TENEPS, de que modo que isso funciona. Agora, ela está de olho, porque ela já falou na teca do sarcófago. Eu falei só umas 2 vezes nisso aqui, ela já está sabendo tudo. Agora, a teca do sarcófago é ótima. Não, e o frio vai vir aí, vai... Para quem começa, ela ajuda muito. Ajuda demais. Agora, em julho. Professor Valdo. Sim. A letra B
do verbete do dicionário, adendo, epteto paratecnológico, poderia ampliar o item 2 e 4, interaciologia e intercambiologia? Interaciologia, no dicionário, já tem um verbete sobre isso. E intercambiologia também. A interação é quando uma coisa se junta com outra e aquilo faz uma sinergia. Até um certo ponto, é um tipo de sinergismo. Agora, o intercâmbio, a hora que um permuta com o outro, troca de posição, troca de, vamos dizer, a riqueza de um trocar com o outro. Aí entra uma permuta. A interação é quando junta. Agora, a permuta é quando há uma troca. Então, os dois se enriquecem por troca de subsídios um do outro. É uma mutualidade de transformação, de mudança. Mas na intercambiologia também tem pois um sinergismo? Intercâmbio também tem também sempre, tem, lógico. Mas olha, você nota que é interessante isso aqui, você vê o seguinte, esse epiteto, quer dizer, 7 conceitos, todos eles começam com interação. Integração, interação, interatração, intercâmbio, intercomunex, que é a comunidade extrafísica, a intercooperação e a interdimensão. De alguma maneira. Aparentemente parece ter tudo, alguma coisa igual, não é nada, é tudo diferente. Agora, isso tudo aqui são verbetes, tem tudo isso. Eu já tenho explicando o que é cada um. Agora, esse epteto poderia de alguma forma definir o trabalho rurbexista? Trabalho de quê? Rurbexista, de Rurbexis. Até um certo ponto, mas agora o problema é que o epteto, ele precisa de ter, porque uma pessoa, se ela faz 7 coisas diferentes, já é uma abordagem complexa. Por exemplo, você fazer 2 ou 3 ou 4, isso é comum. Mas agora, se tem 7, já há um problema, já caminhando para a polimatia, para a erudição, para uma coisa mais composta, complexa. Então, por isso que eu estou dando valor muito para o epteto. Tem vários verbetes no dicionário que eu falo em epteto. Não é só isso aqui, não. Agora, aqui só tem 7 epitetos, né? 3 epitetos, entende? Todos eles diferentes. Em 3 áreas diferentes aqui. Agora, o que é interessante aqui é que todos esses são de integração, esses epitetos, para a pessoa pensar. Outra coisa, isso não é fácil. No normal, as pessoas não relacionam isso, elas não fazem associação de ideia com isso. Agora, tudo a pessoa pode pegar aqui e ver lá qual é o verbete no dicionário quando for publicado. Vai ser fácil ali. Uma coisa remete para a outra, é a remissão, né? A remissologia. Volta. Aqui, Marilza. Aqui no dicionário, em premissa, autoparagenetologia, você fala da reverberação da paragenética na consciência. O que influencia mais, a genética na paragenética ou a paragenética nesse caso aqui? Se ela é mais evoluída, a paragenética domina a genética. Se ela é menos evoluída, a genética atual da família domina todas as vidas delas anteriores. O problema é ver qual o nível de evolução da pessoa. Você entendeu? Se ela tem mais lucidez, ela domina a família. Se ela tem menos, ela se submete à família. A genética é isso. Genética e família, para mim, é sinônimo. A mesma coisa. Com certeza. Agora, a paragenética, ela envolve a familiagem toda da pessoa, a familiologia multimilenar da pessoa. Então, agora, por exemplo, a coisa ainda é pior quando a pessoa está dentro de uma série X, quer dizer, uma série de ressomas consanguíneas. Entendi. Aí ela está presa nisso. Por exemplo, no panjudaísmo, entre os judeus, isso acontece com muita frequência. Então a pessoa fica presa ali dentro, ela não sai daquela tradição, daquele modo de ser. Fica presa tudo, fica quase igual. Então... Agora, no panjudaísmo é que eu já notei até agora que é o que funciona mais. Por isso que eles são mais antigos
E outra coisa, na vida humana, eles já escondem, eles não querem se miscuir com as outras etnias de modo algum. Entendeu? Então, isso fica sempre. Por isso que eu falo, tem judeu que ele dessoma, vai lá e volta, e ele não viu nada que aconteceu por lá. Isso aí. Isso vai vincando o temperamento da pessoa, né? Vai. E ela fica totalmente, são os mais, vamos dizer, assim, conservantistas, conservadores, mais difícil. Então, o tradicionalismo, ele impede tudo, né? Trava. Fica só aquilo. Agora, como eles são os mais antigos da Terra, em matéria de travão, são 5 milênios. Agora, por isso que eu falo, observa bem a história, mas o povo não gosta de falar nisso. Quem fala isso sou só eu. Olha só, isso que eu estou falando assim, em ampla visão, cosmovisão. É o pan-judaísmo que criou o cristianismo. O cristianismo que criou o islamismo. E isso tudo tem influência em todos esses processos. Por exemplo, o espiritismo entrou nessa. Outra coisa, os processos todos sincréticos da África, da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Catimbó, esse troço todo, tudo está dentro disso. Agora, veja, eles é que influenciaram mais o processo de religião. Então, quem são os maiores religiosos da Terra? Não é o Papa nem a Igreja Católica, são os judeus. Agora, Valdo, pegando o caso do Marx, né, Karl Marx, que era judeu, como é que fica essa questão? Porque a relação dele, que ele fez todo um contraponto para a questão do capitalismo. Foi. O que decorreu dele. Mas como é que é esse enrosco dele com isso? Quer dizer, o que influiu no processo judaico? Tem gente lá dentro que às vezes se revolta com isso, quer escrever contra. Tem um monte que ele deles. cuspiu no prato que comeu, né? Foi o cara que mais cuspiu no prato que comeu. Tem gente de cabeça, por exemplo, nosso amigo lá que escreve contra o processo sexual. Sim, Moisés. Ele não está bem de saúde, está internado. Eu estou sabendo da história. Sabendo, né? Agora, outra coisa, aquele livro de vários dólares lá de New York sobre a vida sexual dos judeus. Aquele é de judeu. Então, mas pode acontecer... E quem estava vendendo era judeu. A minha pergunta é, pode acontecer que a pessoa, querendo sair desse processo, ela vai para o outro extremo? Por exemplo, o judeu que fica esquerdista demais... Esse é período transitório, depois ela se firma. Ela se ajusta. Uma outra coisa, eles estudam muito, porque a pessoa fica especializada naquilo. O próprio Richer já repetia uma expressão da antiguidade. Muito cuidado com aquela pessoa que conhece um livro só. Então, como eles ficam só no Velho Testamento, eles ficam e começam a estudar tudo. Por isso que se dedica ao processo da mídia, da ciência. Controla tudo. Você está entendendo o processo da arte para poder dominar o geral, para poder vender. O processo, no fim, tem dinheiro atrás disso. Mas eu digo assim, a pessoa veio meio que traumatizada com o processo, começou a ficar mais lúcida, e cair no outro extremo, quer dizer, agora fica um esquerdista combatendo às vezes o capitalismo, aí radicaliza. Geralmente não. Geralmente eles lá, os judeus, são muito inteligentes. Quase sempre não dá isso, não. É raro. Isso aí é exceção. É pequeno. O número é pequeno. Agora, o que é impressionante é que cria depois esses casos daquele cara que não quer saber de volitação extrafísica. Eu te pergunto, quantos desses não pode ser judeu? Sim. É tão arraigado, né, o processo intrafísico. Ele não quer mudar, ele quer aquilo, do jeito que é. Agora, eles são capazes de tudo. Eles transpõem montanha. Eles nunca param no país. Eles fazem as coisas daquilo que interessa. Eles ficam ali até que aquilo tenha algum atrativo econômico-financeiro. Se não tem, eles caem fora. A vida é assim. Não há um nacionalismo grande. Você veja, criaram a nação Israel para eles. Quanta gente que vai lá e depois sai metendo o pau, não fica lá de modo algum. É um monte de livro que tem sobre isso. Quer dizer, os judeus são os primeiros a fazer o antissemitismo. É eles que fazem. Entendeu? Devido ao processo de estar tudo fechadinho. É o fechadismo. Valdo, em termos de reverberação, nós temos dentro da Conscienciologia uma sobrinha neta do
Karl Marx. Tá ligado? Tá falando. Nós temos uma sobrinha neta dele dentro da Conscienciologia, lá em Belo Horizonte. E isso reverbera para ele, se ele ainda está no extrafísico? Eu não sei, preciso de ver lá, né? Tem que ver a pessoa. Aí é aquele negócio, é o máximo. É o máximo. Ainda aproveita para fazer Isso é o máximo. Agora, Pedro, aqui na página 7, na fatologia, antepenúltima linha, você fala das crises de crescimento intelectuais. Como é que você classifica, como é que você identifica uma crise de crescimento intelectual? Poderia ir por várias abordagens aí. O que eu vejo é a pessoa ver aonde que ela tem um gargalo, aonde que ela precisa superar. Se ela, por exemplo, ainda torce o nariz para essas palavras novas que o professor Valdo traz, essas neociências, isso seria uma crise de crescimento. Ela vê, mas por que eu tenho essa condição? Agora, de modo mais prático, ela vê, em termos intelectuais, aonde que ela se encontra e por que ela não deu o próximo passo ainda. Então, vamos supor, quem escreveu o primeiro verbete não foi para o segundo, quem ainda não escreveu o primeiro livro, como é o meu caso, quem já escreveu o primeiro livro, mas também está naquela síndrome do segundo livro. É um processo ideativo, às vezes eu pego um verbete para ler, para estudar, eu vejo que aquele tema vai me demandar mais tempo, então eu preciso, aquilo me gera uma crise por causa da minha organização, da falta de tempo, da dedicação, mas você tem que engolir essa situação, superar, me dedicar, entende? Então eu vejo que vai variar muito de cada caso. Mas o basal, vamos chamar assim, é a pessoa ver em que nível ela está, em termos intelectuais. Por exemplo, se ela não escreveu nenhum artigo ainda, é bom ela fazer, tem que ter um portfólio intelectual. Artigo, verbete, livro e mega GESCOM, pelo menos já planejada, né? Uma coisa que entra dentro disso, que eu estava pensando aqui, é esse antagonismo hipofrontalidade e megafrontalidade. Tem uma pesquisa que eles fizeram e conseguiram estabelecer uma correlação entre o nível do vocabulário da pessoa e o nível de violência dessa pessoa, até em termos de psicopatologia, de sociopatia, né? E eles viram que há uma relação bem estreita, ou seja, quanto menor a capacidade da pessoa de nomear, de dar nome, de saber o que é as coisas, de modo geral, maior é o processo instintivo dele, maior é a violência e maior é a tendência dessa pessoa virar bandido, virar marginal, etc. Por outro lado, a gente vê a condição do serenão, que domina a tudologia, ou está prestes a dominar esse processo. Então, existe uma relação muito estreita entre o domínio cognitivo e essa condição evolutiva. E aí, quando a gente fala isso, tem que, como eu coloquei na argumentologia, tem que ser inserida a condição, eu acho, multidimensional, né? Se nós não tivemos ainda muita oportunidade ou muitas vidas para lidar com conceitos mais parapsíquicos, ao inserir essa nova variável, isso tem uma diferenciação, ou promove uma diferenciação no nosso cérebro que a gente não consegue aferir. Por exemplo, a condição da sinalética, a condição da pessoa saber nomear aquilo que acontece com ela em termos de parafenômeno. Então, o professor de projeciologia, ao estudar o tratado projeciologia e saber centenas de fenômenos, mesmo que seja teórico, quando ela vivencia, já tem algum nível de conhecimento, alguma sinapse que vai ajudar ela a compreender. Então, a partir desse exemplo, se a gente puder expandir isso para tudo no mundo, na intrafisicalidade, há uma tendência da pessoa caminhar mais rápido. A gente vê isso em conscienciometria, às vezes aparece uma pessoa que não sabe o que está sentindo. Exatamente. Isso é o início dela começar a resolver o problema, porque até então ela não sabia, às vezes, que ela está sentindo inveja, ou que ela tem raiva de tal coisa. E aí entra, às vezes, preconceito, ela não querer assumir aquela emoção feia, né? aquela condição.
a lexicoterapia, né, que a gente fala lá no Lexicologia, tem relação com isso. A pessoa, a partir disso, ela ir lá no holociclo, pegar 50 dicionários e tentar ver, não, o que é inveja? E aí ela vai ter uma cosmovisão sobre o processo da inveja, por exemplo. Então, naturalmente, ela já vai começar a se curar a partir disso, né? Ela já vai, ao assumir, ela já pode até dar uma aula sobre essa condição, vai ajudar outras pessoas, e aí a coisa caminha dessa forma. É o início do diagnóstico, ela começa a dar nome ao problema. E já é o início da terapia. Tem uma máscara, exatamente. Está sem rosto. Você não sabe o que é. Em medicina a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa fica mais aflita de não ter um diagnóstico do que ter, às vezes, um diagnóstico difícil. É diferente, as emoções são diferentes. Não ter um diagnóstico, essa incerteza é muito complicado, entende? Então eu acho que tem relação com isso. A capacidade de nomeação, de denominação, de definição ajuda muito a isso. Eu coloquei essa ideia na polinomiologia. Esse polinômio concentração, concatenação, que a pessoa vai fazendo essa concatenação de ideias, e aí ela conceitua, ela chega nisso, e esse último ela concita, quer dizer, ela estimula as outras pessoas, ela vai lá e, de certa forma, ela, ao dividir isso, ela vai estimular as pessoas a conhecerem também, a estudarem também, a pelo menos a se dedicarem àquela área do conhecimento. Então existe um processo intraconsciencial, mas inter, né? Isso é muito interessante. Pois aqui não. na letra A, na página 7, né, voltando ali na tecnologia, a técnica da reserva de leitura, eu estou entendendo que a gente assim, que é para fazer a leitura, técnica da reserva da leitura. Expande isso aí para nós um pouquinho mais e dá uns exemplos práticos que a gente possa já começar a utilizar. Essa é uma técnica que o professor Valdo usa, e tem também um verbete, que é o seguinte: você às vezes não consegue dar conta dos livros que você compra, por exemplo, numa viagem, num processo de sebo, você adquire várias obras, mas você tem na sua estante da sua biblioteca aquele local que estão ali as obras de reserva, que você vai se dedicar a elas prioritariamente. Então, aquela reserva que você, por exemplo, você está fazendo um verbete. Então, você já separa, vamos supor, aqueles livros que você não leu daquela temática e coloca. Livros técnicos, dicionários e DVDs. Documentários, tudo que tem. Atualmente eu estou com a série de DVD lá para. Ou seja, dividir nos temas que nós prioritários do aqui e agora. Porque depois que terminar aquele tema. O DVD que eu estou falando é o DVD. É o DVD. Dividir. DVD. Divide o espaço para botar o DVD. Mas eu não falei dividir. Não. É dividir os temas e depois mudar, né, de acordo com os temas futuros, por exemplo. Mas o que tem relação nisso aí é a organização intelectual, entendeu? E você já coloca ali qual é o próximo livro que você vai pegar quando acabar aquele, qual é o próximo filme que você vai ver quando você puder. Então, ali já está tudo mais ou menos. Então, no seu caso, por exemplo, Pedro, você compra livros que você ainda não leu? Porque às vezes eu tenho um pouco assim de eu não entro nessa. Eu tenho livros que eu não consegui ler ainda. Não, eu compro porque às vezes você não vai achar mais o livro e está lá guardado. E hoje eu estou conseguindo engolir esses livros que eu comprei às vezes há 5 anos atrás. Está tudo certo. Eles ficam mais. A gente tenta. Nossa biblioteca não está tão organizada por falta de espaço e de tempo mesmo para organizar, mas a gente tenta agrupar com relação aos temas. Teve uma época que a gente estudou para ver o número de livros que o professor tinha para ler. Então chegou a média de 168. Isso é bom. Vamos ler? Vamos ver. Você tem que começar. Eu coloquei aí, eu já mandei lá para a biblioteca de uma vez mais de 300 livros. De quando em quando eu mando. Às vezes vão 100, 50, 300, depende. Exatamente. Os que estão lá, o senhor já leu todos eles ou só deu uma olhada? Vai lá e olha os livros, como é que estão anotados. Está tudo anotado. Agora, isso aí tem relação com isso que a gente colocou aqui na coloquiologia do devorador de livros, né? Que essa última expressão da estrangeirismo tem relação com isso. Então, é a pessoa que, de fato, pega, estuda, se dedica, sabe fazer isso. Mandou para a holoteca, vão estar disponíveis para leitura numa sala VIP a partir de sábado. São os últimos livros que eu mandei para boa, né? Eu dei uma olhada lá, eu e a Cris, só curioso para saber filé mignon, só filé mignon.
Dá água na boca, né? Agora, ó, tem um cara aqui que está lendo os livros e anotando tudo de cabo a rabo, mas de uma maneira, vamos dizer, furiosa. E ele lê mais os livros do processo do nazismo. É o Ivo. Agora, esses livros também eu já mandei lá para baixo. Aqueles que estão marcados daquele jeito, tudo é letra dele. Agora, ele borroca o livro todo. Mas é bom, porque fica mais fácil você ler. Você lê assim um terço do livro, das anotações dele, que você fica sabendo de tudo. E ele faz observações também à margem, entende? Agora, ele tem lido tudo sobre o processo de medicina. Ele é impressionante. São dezenas de livros que ele já leu, tudo anotado daquele jeito. Dá trabalho, você vê que ele leu tudo. Ele leu o livro inteirinho, ele marca tudo, entende? Ele é impressionante. Agora, também ele está sabendo isso tudo. Depois que leu todos os livros sobre o mesmo assunto, sai de baixo, é um perigo. É bom você falar com ele uma hora. Não, por exemplo, ele pode falar e pegar esses livros todos e mostrar os livros um por um lá. São dezenas de obras. Agora, sobre o processo do nazismo. Agora, é importante estudar o nazismo devido aos neonazistas. Isso aí é uma profilaxia. Agora, ó, eu espero que esse aí foi o 30º verbete seu. Eu estou esperando o trimilenar. Você está entendendo dele, tá bom? Nosso comerciário, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 51 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 11 perguntas online. Os recados de hoje são da Lilian sobre o campo assistencial holossomático, a Milena sobre curso ProEx ginossomática e a Nina sobre a jornada da conscienciometrologia. Agora com vocês a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Você, teletertuliano ou teletertuliana, que está se preparando para vir a Foz agora em julho, participar dos muitos eventos e cursos que acontecem por aqui, nós do programa Amigos estaremos esperando por vocês. O que vocês precisarem, contem conosco. A equipe é pequena, mas é eu e o Fernando. Estamos à disposição de vocês. Se você quiser renovar sua assinatura, ter mais informações sobre como usar os recursos do Holocéter, baixar a enciclopédia, enfim, é só nos procurar aqui durante as tertúlias, após as tertúlias, estamos à disposição. E você que não é amigo e que também ouve essa tertúlia, poderá ser, é muito fácil, basta entrar em contato com o CAEC ainda hoje, pelo telefone 45, código de área, 35 25 26 52, se torne amigo e venha em julho também para a gente conhecer vocês e trocar algumas informações. Muito obrigada. Nós gostaríamos de convidar a todos os teletertulianos, né, a fazer o curso Campo Assistencial Holossomático. Então, esse curso vai ser em parceria com a Sinvex, vai ser realizado nos dias 21 e 22 de julho, tá, na semana da Invex, com o professor Hernande Leite. Então, o que esse curso aborda? Então, ele dinamiza a questão da homeostase holossomática, ele faz a questão do auto e heterodiagnóstico, identificação da sinalética energética parapsíquica pessoal, e também a questão do estudo das paracirurgias e a questão da metodologia de pesquisa parapsíquica. Então, quem se interessa pela pesquisa parapsíquica vinculado com a saúde holossomática, o campo assistencial holossomático ele é indicado para você. Esse curso também vai ser realizado em Porto Alegre, nos dias 4 e 5 de agosto. Para os maiores contatos, apenas ligar para o CAEC, 45 3525 2652. E em Porto Alegre, entrar em contato pelo telefone 51 3224 0707. Boa tarde a todos. Agora, no mês de julho, a Apex realizará o curso Proexologia. É um curso voltado para o estudo avançado dessa especialidade, composta de estudos de casos, debates e técnicas bioenergéticas. Então, é um curso de aprofundamento e predominantemente prático. Será nos dias 13 a 15 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. E as inscrições são realizadas aqui no CAEC. Obrigada.
Boa tarde a todos. Convidamos aos colegas evolutivos participarem da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que inicia nesta sexta-feira, dia 6 de julho. Enfatizamos que estamos com um Conscienciobaia pré-evento no dia 5 de julho, quinta-feira. Estamos também com uma Conscienciobaia bilíngue pós-evento, dia 9 de julho, segunda-feira. E no domingo, no dia 8, após a tertúlia, a jornada está aberta a todos vocês para o lançamento do conscienciograma em inglês. Após o lançamento, os professores Eliel Queiroz, Djalma Fonseca e Albert Alves estarão apresentando o histórico e a metodologia do projeto ADCONS. É projeto suprainstitucional para ampliação das questões do conscienciograma. Informações e inscrições para a jornada na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Serão todos bem-vindos. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete coluna vertebral. A especialidade é somatologia, de autoria da professora Michele Pontes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.